Fortaleza da nossa cidade é você. Fala rapaziada, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o nosso esporte. Vem participar conosco através do WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. O WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 99640-0126. 99640-0126. Manda a tua ideia, a tua mensagem que nós vamos registrar a tua participação. 99640-0126. Hoje vamos falar da vitória do Vozão, vamos repercutir o empate do Tricolor de Aço e também preparar o coração tricolor para o jogo de amanhã na Libertadores da América. Vamos falar também sobre a primeira vitória do Floresta na terceira divisão, além dos jogos domésticos pela Série D. E para debater tudo isso comigo, nossos comentaristas Hugo do Vale e Helenilson Dantas. E aí, meus parceiros? Hugo do Vale esteve com a gente no rádio já hoje pela manhã e agora mais uma vez por aqui. Fala, campeão. Boa tarde, João Paulo Quintela, seu Helenilson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Resenha. Já é a casa do homem já, né? É. Tá certo, tem que ficar aqui junto com a gente mesmo, trazendo aí todo o seu conhecimento, um pouco mais tranquilo. Fortalezazão empatou lá no Morumbis, né? E Cláudio também tá feliz, né? Tá. Eu acho que ele ficou um pouco assim, meio que Coisado. preocupado, né? Porque disse que não assistiu e o time não perdeu. Ixi. Será que transferiu para ele o negócio do Felipe? Felipe? Eu sabia que tinha. Rapaz, bem que o Felipe dizia, rapaz, faça isso aí direitinho, porque o negócio não tá muito certo comigo, não. É ele. Vamos ver, né? O próximo jogo aí. Helenilson Dantas, meu parceiro. Se o cara é bom, volta, né, meu irmão? E aí, campeão? E aí, rapaz, tudo bem? Beleza, saudações, tricolores, alvinegras, corais. Hoje não, esse fim de semana, a bola rolou com força aí, como diz o povo do interior, nos gramados cearenses e do Brasil afora. Série A, Série C, Série D, muita coisa pra gente falar hoje aqui do futebol cearense. Show de bola. Repetindo, tá? 9640-0126. Você participa com a gente no WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, tá? 9640-0126. Vamos falar de Fortaleza? Começar pelo Tricolor de Aço, que na sexta-feira jogou e empatou em 0-0 com o São Paulo Futebol Clube no Morumbis pelo Brasileirão. O resultado poderia ter sido outro, já que João Ricardo defendeu um pênalti cobrado pelo Ferreirinha no segundo tempo e Juan evitou que seria uma boa finalização do Daverson. Apesar do empate, o Lion mostrou sinais positivos em campo. Brigou, criou e voltou a apresentar o futebol que a torcida tanto espera. O ponto fora de casa veio com uma atuação mais consistente do time comandado pelo argentino Juan Pablo Voivoda. E minha amiga Fernandinha Barrocas traz um pouco do que rolou para você. O Fortaleza arrancou um ponto importante no Morumbis ao empatar em 0-0 com o São Paulo. O grande destaque da partida foi o goleiro João Ricardo, que defendeu um pênalti e garantiu o resultado fora de casa. Um empate sem gols, mas com sabor de superação para o tricolor do PC. Gu do Vale, e aí, meu parceiro? Fortaleza até que enfim voltou a jogar, a gente cobrava isso, gostei da atuação do Fortaleza, esperava uma vitória, mas não é de todo ruim esse empate, trazendo um ponto lá do Morumbis. O que mais me dá esperança, na verdade, é a atuação do Fortaleza. Isso, e é o que a gente tem que enfatizar nesse momento. Não adianta ficar também falando sobre a situação que o Fortaleza está na tabela, não vai modificar enquanto não tiver a sequência do campeonato, mas a nossa maior preocupação era ver o Fortaleza jogando aquilo que a gente conheceu, gostou, torceu e vibrou, né? Com títulos, com classificações, com chegadas à final, né? Inclusive da Sul-Americana. E não muito diferente do que a gente já tinha falado, o Voivoda tinha que optar por um time ou um esquema que já era vencedor e que estava ali do lado dele, ou no banco de reservas, ou quando ele não relacionava o atleta, ou quando ele não colocava para jogar no campo. O time do Fortaleza foi muito o que foi até 2024.
A gente teve Mancuso na lateral direita, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco, até que enfim. Ninguém entende como é que esse cidadão não é titular absoluto dentro do Fortaleza. Talvez um dos melhores jogadores dentro do campo, onde entrega muito, principalmente na construção de jogadas. Ele tem ali um arranque ali quando ele sai do meio campo, recebe essa bola, chega à linha de fundo, enfim. Um Fortaleza consistente no meio campo, como a gente sempre conheceu e quis e quer. Eu acho que é importante trazer ali o Caleb, o Kevin para a equipe do Fortaleza, mas numa situação diferente. Numa situação quando o Fortaleza tiver uma consistência na sua defesa e principalmente quando tiver um amparo ao ataque. Enquanto isso não acontecer, o Fortaleza precisa do Lucas Sacha, o Fortaleza precisa do Zé Wellison, precisa do Martínez, precisa do Rossetto. E aquilo que a gente falou, foram 3 jogadores que atuam como volantes, mas que eles conseguem chegar até a frente contribuindo com o Fortaleza e mais ainda contribuindo para que essa bola chegue num espaço não de tempo, mas espaço mesmo mais curto para que o atacante consiga chegar mais próximo do gol. Foi isso que aconteceu. Logo no início do jogo, a gente teve ali pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades do Fortaleza, seja com o Breno Lopes, que para mim não é o principal para entrar no jogo, mas o Moisés está machucado e o Alanzinho, acho que pela sequência de jogos, ficou aguardando um pouco, como o Pikachu, que é um jogador que para mim assim, atua muito bem do meio para frente hoje mais, né? Então o Fortaleza conseguiu performar melhor. Fortaleza, mesmo tendo esse pênalti, que eu acho que foi um vacilo, né, que aconteceu, mas eu acho que a gente tem que engrandecer o que o Fortaleza fez dentro do campo. Porque na sequência, né, o campeonato ainda é muito longo, ainda tem Libertadores, Fortaleza tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Colo-Colo, a confiança do time. Eu acho que até o Vojvoda ficou muito mais satisfeito e ele sabia que era com ele que o Fortaleza tinha que melhorar. Para mim melhorou e muito. E um ponto contra o São Paulo, que é o único invicto da competição, mesmo não ganhando tantas partidas. Foram só uma vitória e 6 empates, mas é o único invicto da competição, dentro do Morumbis. E ainda com os jogadores que, mesmo que reservas, têm uma qualidade, eu acho que foi um excelente resultado para o Fortaleza. É isso, Elenilson. E aí, como é que você vê esse ponto ganho do Fortaleza, a atuação, aquilo que o time apresentou em campo? Como é que você consegue visualizar essa partida entre Fortaleza e São Paulo? O torcedor do Fortaleza, ele tem a tendência natural de analisar agora o copo meio vazio, né? Por conta exatamente do péssimo início de temporada, da perda do estadual. E essa sequência de seca de vitórias aí que o time vem amargando, né, traduz realmente aqui a pauta da análise do torcedor. Mas se você olhar os 4 últimos jogos, você fala, empatou os 4 últimos jogos. Todos os 4 foram fora de casa. Foi uma sequência de 4 jogos fora de casa, e o Fortaleza empatou os 4. E essa evolução que o Hugo falou aí, né, que viu no futebol do Fortaleza no jogo contra o São Paulo, ela já é notória, né? Apesar de ser bem paulatina, bem aos poucos, mas a gente nota essa evolução no futebol apresentado. Jogadores que não vinham atuando bem, como o Pikachu, por exemplo. O Pikachu fez uma excelente partida. O próprio Pacheco, que o Hugo falou também, voltou muito bem. E eu também não entendo por que o Pacheco não é titular do Fortaleza. Na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo que o time tem ali, que o Vojvoda tem à disposição dele. Então a gente vê também o próprio Breno, que jogou bem, apesar de tomadas de decisões erradas, né? Mas do jeito que ele estava correndo, passando várias vezes, ganhando na disputa de jogadores do São Paulo. Se ele também tivesse tomando decisão correta todo lance, eu acho que ele não estava nem aqui, né? Não. Mas faz parte. Então, mas faz parte da evolução do Fortaleza. Eu acredito, né, que mesmo com essa perspectiva que o torcedor tricolor tem, da chegada da janela para repor peças, para qualificar mais o elenco, mas eu acho que antes disso a gente vai ver o Fortaleza voltar a tomar o rumo das vitórias. E o técnico Juanzinho, do Fortaleza, analisou o empate diante do São Paulo. Fizemos una boa primeira parte, con una boa pressão, encajamos bem nossa pressão, orientamos ao adversário para setores onde nós teníamos a intenção de pressionar e, bueno, hoje encajamos bem. Tivemos opções de gol, um mão a mão com Breno,
atacamos espacios también y cuando tivemos o momentos de juego con bola, que es difícil, aquí en Morumbi, tivemos ese control de bola. En el segundo tiempo hallo que San Pablo dominó un poco más el juego con bola, mas nós también tivemos las opciones para poder hacer un gol. Es verdad de que ellos erraron un penalti, que es la pena máxima, ¿me entiende? Más, bueno, o Ricardo respondió. Tivemos opciones también de cara ao gol. Yo lembro una de Breno López, con un cruzamiento de Lucero, otra de Lucero y una opción de Daverson. Más bueno, eu fico con esa recuperación de nosa presión, de nosa intensidad, de 4 partidos fuera de casa, y esos 4 partidos no perder es importante. Nos somos fortes en casa y vamos a ser fortes fora de casa também. É isso, na próxima terça-feira, amanhã, dia 6, o Fortaleza volta a campo pela Libertadores. O desafio será contra o Colo-Colo, na Arena Castelão, em mais um capítulo decisivo pela busca da classificação. O que esperar desse jogo tenso? A gente lembra que no jogo anterior, no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza no Chile, houve lá uma confusão, um tumulto, o jogo foi paralisado aos 24 minutos, eu acho. Mais ou menos por aí. Não tenho certeza, mais ou menos por aí. E aí foi dado como encerrado, os pontos foram para o Fortaleza, 3 pontos. Com isso, o Fortaleza cresceu na classificação. O Hugo me lembrava hoje no rádio que além dos 3 pontos, além dos 3 gols, porque é uma vitória por 3-0, tá? Além disso, olha aí. Além dos 3 pontos, foram 3 gols de saldo, que ajuda ainda mais, e foram 3 gols para o Lucero, que é o capitão da equipe, ou seja, ele tem também isso, tem isso, eu não sabia. Hoje foi falado no rádio, e aí entrou na briga pela artilharia também. Cara, e aí, o que esperar desse jogo, que não pode ter torcedor visitante, por conta da punição do Colo-Colo? Por mais que a gente já tenha aí registros e o Fortaleza já se pronunciou, oficialmente, existem, né, torcedores aqui do Colo-Colo na capital tentando comprar ingresso, alguns já conseguiram, né, comprar o ingresso, mas não é permitido a entrada. O Fortaleza está trabalhando para poder resolver isso. Cara, eu acho que para mim, durante toda a temporada, até aqui, eu acho que esse é o melhor cenário para o Fortaleza voltar a ser o Fortaleza que a gente conhece. Por quê? Porque o Fortaleza jogou contra o São Paulo um futebol convincente, um futebol onde a gente conhece que o Fortaleza pode dar o seu melhor. Contra o Colo-Colo, depois de uma confusão como essa que aconteceu lá no Chile. Esses 3 pontos ganham justamente, né? A gente pode falar sobre isso. Esses 3 gols encaminhados ao Lucero, que é o artilheiro da equipe do Fortaleza e que não vem passando por uma boa fase. Os 3 gols vão para o capitão numa situação como essa. Né? Que era o Lucero no momento. E aí você vem Arena Castelão contra o Colo-Colo, Libertadores, que foi a competição que o Fortaleza, na minha opinião, né, se adaptou muito bem, muito rápido. Né? Tanto Sul-Americana quanto também a Libertadores. Não é à toa que o time ganhou de quase todos os clubes argentinos que disputou. Então, para mim, o melhor cenário é esse. Se o Vojvoda seguir o que ele fez lá no Morumbi contra a equipe do São Paulo, trazendo o Fortaleza com as melhores peças que você tem, com o melhor esquema que você tem, eu acho que o Fortaleza tem tudo até para sair, não sei se pode, como líder do grupo depois desse jogo contra o Colo-Colo. Depende do jogo do Bucaramanga. Tem 5 pontos, Fortaleza tem 4, então pode acontecer. Isso que eu falo. Pode. Né? Mas ele pode ser o líder do grupo, inclusive ao final da rodada. Pode ser. A gente sabe o quanto está sendo disputado. Muita gente fez brincadeiras. Contra o Racing, né, cara, que ele joga, o Bucaramanga. Então, assim, né? é uma briga direta. Ganhou, Bucaramanga. Por liderança, inclusive. Que ele ganhou na Argentina, se eu não me engano. Né? Bucaramanga venceu. Bucaramanga venceu o Racing na Argentina. E aí vai jogar em casa. Exato. Então, podemos entender que, né, pode ser mais plausível a vitória pela atual situação. Você falou tudo. Essa rodada para o Fortaleza é fundamental. Porque é uma briga pela liderança e ele está lutando, vai jogar contra o que está mais embaixo. Né? Eu acho que dentro da temporada, né, para a temporada do Fortaleza,
né? Ela só não fica tão especial quanto a final de Cearense. Né? Porque final de Cearense, a gente sabe que o torcedor diz que o Campeonato Cearense não vale de nada, mas quando chega na final, se fosse campeão, realmente seria espetacular. A gente já sabia que o Ceará ia ganhar, a gente já sabia também disso, né? É pela sequência de jogos, né, que a gente estava acompanhando, a gente viu que o favoritismo ficou para o Ceará porque apresentou dentro do campo. Não é porque a gente quer, né? Mas assim, eu acho que depois de final de Campeonato Cearense contra o seu maior rival, esse jogo contra o Colo-Colo, para mim, é o mais importante do Fortaleza no ano, caso, principalmente, se ele vencer. Elenilson, estaremos lá, nós dois, e o Filipeta também. Eu estarei. Vou Mas mandar só quem não pode ir é o Cláudio agora, eu acho. Não pode não, Cláudio Costa não pode ir não. Vou mandar uma pizza para casa dele. E aí, cara, o que é que o Tricolor de Aço precisa fazer para trazer esse resultado positivo? Eu creio que precisa manter essa toada, né? Esse crescimento, essa evolução que a gente está comentando aqui já há alguns dias, algumas semanas. E se por acaso essa liderança cair no colo do Fortaleza, vocês lembrem que depois desse jogo é Fortaleza e Bucaramanga aqui. Olha só. Então, o Fortaleza tem a chance de ser líder do grupo. E disparar. Se por acaso for, e ainda tem a chance, talvez, até de garantir confirmar por antecipação, a classificação. Em primeiro lugar, né, se por acaso acontecer os resultados que sejam totalmente a favor. Né? Um empate, por exemplo, né, entre Bucaramanga e Racing, eu acho que é que seria plenamente possível. É plenamente possível. Seria perfeito. E aí, na próxima rodada com o Bucaramanga aqui, deixa Racing e Colo-Colo se matarem lá no outro jogo. Né? E aí ficaria um cenário ideal. Mas para isso acontecer, o Fortaleza precisa fazer a parte dele. Estamos sonhando, né? A gente tá, não custa nada. Custa nada a gente imaginar as possíveis. Chega a ouvir um sorriso condições, ali, canto de boca do nosso Mas querido. Mas para Cláudio. isso acontecer, tem que fazer valer a necessidade de vitória, que faz muito tempo que o torcedor do Fortaleza não comemora uma vitória do seu clube dentro de campo. Beleza. Cara, deixa eu... Viramos a página do Fortaleza? Posso passar para o Ferroviário ou tem mais alguma coisa que queiram acrescentar aí? Não, acho que é mais ou menos isso. Eu quero acrescentar. A gente vai falar sobre isso, deixa eu ver. No segundo bloco, mas só para a gente organizar, né? O Fortaleza Futsal está na final da Copa do Estado, né? A gente vai falar sobre isso no segundo bloco, justamente contra o São João do Jaguaribe. Vamos para a Que eliminou o Ceará, né? Que eliminou o Ceará, exatamente. E o Fortaleza que ganhou de Russas. Perfeitamente. O que é uma maravilha. O Russas está numa semifinal, cara. Isso é maravilhoso. Aquela também. região sempre é bem forte no futsal. Verdade. Cara, na verdade, o futsal cearense ele é muito forte. Porque se você for buscar aí algumas equipes, né? Que tinha a extinta Afago Russas, né? Que disputou muitos campeonatos. Né? A gente tem o Eusébio, que passou muito tempo também disputando. O próprio Horizonte, né? Campeão brasileiro, inclusive. Né? Então, assim, o nosso futsal é muito forte. Tijoca, Morada Nova. Tem muitas equipes. Muitas equipes boas, cara. Fortes. Isso. E o São João de Jaguaribe, de novo, hein? De novo na final da Copa do Estado. Lembrar para todo mundo que é da Copa do Estado e lembrando para todo mundo que não é à toa, né? O time é bicampeão cearense. Só isso. E ganhou do Fortaleza no momento onde Fortaleza teve um maior investimento dentro do elenco para disputar, inclusive, competições nacionais e internacionais, como disputou e acabou perdendo para São João. Se não me engano, ano passado eles fizeram 3 finais. 3 finais, foi. A Copa do Estado, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste. Entre o Fortaleza e São João do Jaguaribe também. E aí o São João do Jaguaribe se sagrou campeão bicampeão cearense. E a Romana está nos assistindo, então ela deve estar super feliz. Estamos falando da cidade dela, mas eu vou voltar para falar sobre esta final logo mais no segundo bloco. Deixa eu falar de Ferroviário. O Tubarão da Barra venceu o Horizonte por 1-0 neste domingo no estádio Presidente Vargas e eu estava lá pela terceira rodada da Série D. O gol da vitória foi marcado por Kiwan aos 24 minutos do segundo tempo, com um belo toque por cobertura. Será que foi querendo aquele ali, hein? Com certeza. Ele fez seu primeiro gol com o Tubarão da Barra e ela traz a matéria pra gente. O Ferroviário venceu o Horizonte por 1-0 e conquistou mais 3 pontos importantes na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no Presidente Vargas, o Tubarão da Barra teve mais posse de bola, criou as principais chances e contou com um golaço de Kiwan por cobertura aos 24 minutos do primeiro tempo, o primeiro dele com a camisa coral. Mesmo com um jogador a menos, o Horizonte pressionou até o fim, mas não conseguiu evitar a vitória do Peixe, que segue firme no grupo A3 da competição. Cara, Ferroviário, né?
Que bom, voltando a vencer e entrando na briga pela Série D. Que mal, porque é contra o Horizonte, né, velho? Complicado. Pois é, até falei no rádio, né, que era bom um empate. Para nós é melhor um empate, mas para o torcedor do Ferroviário foi excelente. Para o torcedor do Horizonte também, eu acho que não foi de tão ruim. Até porque foi um jogo de 1-0, o Horizonte não jogou tão mal. Demitiu o treinador faz pouco tempo, Leandro Campos. O interino, que é o Adriano, que é muito bom treinador também, estava à frente do Horizonte. O Horizonte jogou bem, não jogou mal. Sim. Tá? Foi um jogo super disputado. Eu acho que mostra, mais uma vez, a evolução dos nossos clubes e a expectativa da gente ter mais de um. Essa é a minha expectativa. Esse ano de 2025, eu tenho a expectativa de que a gente tenha mais de um clube subindo para a Série C. É o que eu quero, né, pelo que eles estão apresentando dentro do campo. Ferroviário e Horizonte e, como a gente vai já falar também, de Maracanã e Iguatu. Ferroviário confirmando o seu favoritismo, até pelo investimento que é feito, né, bem maior do que das outras equipes, tipo do Horizonte. E o Kiwan, cara, esse menino que apareceu, foi atleta do Ceará. O Ceará acabou negociando esse atleta com o Ferroviário e ele vem há alguns anos em crescimento. O Kiwan, que era reserva imediato, que é, né, na verdade, reserva imediato do Ciel. Difícil do garoto jogar, né, no lugar do Ciel, mas a oportunidade que está tendo está aí. Foi feito um gol. Queria só aproveitar o espaço. Tem um torcedor ilustre que eu acho que todo mundo já viu no estádio, no Presidente Vargas ou no Castelão, que torce Ferroviário, que é o seu Hamilton, cara. Ele é um senhor de cabelo grande, assim, branco, usa uma barba, bem, parece um Merlin, né? Das histórias de conto de fadas. Mandar um abraço para ele que está sempre acompanhando a gente, seja no rádio, seja na TV. Mandar um abraço para o sobrinho dele também, que é o Marcelo, torcedor do Fortaleza, também acompanha o nosso resenha de artilheiro. Eu prometi que ia dar um alô aqui para ele, porque surgiu uma figurinha lá no grupo do Maestro da Bola, dele, né? Até dançando na arquibancada, que ele é um show à parte, um torcedor do Ferroviário assíduo, viu? E legal. Corneteiro quando é para ser. Legal. E aí, cara, Elenilson, a gente tem... Que bom, falando sério assim, eu fico feliz... Porque são 4 equipes cearenses na Série D, cara. São 4. A gente não tinha 4 em qualquer divisão no Campeonato Brasileiro há alguns anos atrás. Era Ceará e Fortaleza e às vezes o Ferroviário, às vezes o Horizonte. E nem performando na Série A, né? É, exatamente. E nem na Série A estava. Hoje nós temos 7, 4 na Série D. Lembrando que são 3 vagas garantidas aqui, né? Para a Série D e o Ferroviário está jogando porque caiu, tem a vaga do rebaixamento garantida aí. Mas eu creio, né? A gente até comentou, lembrou bem, né? A gente comentou no rádio na sexta, essa questão do embate entre os cearenses. E eu falei, eu prefiro que o Ferroviário vença. Porque eu acho que o Ferroviário tem mais chance de lutar por uma classificação e até por um acesso, né? E esse menino aí que antes, rapaz, será que não dá para jogar junto com o Ciel? Não, hein? Pois é, cara. Já jogaram, inclusive, né? juntos. Já jogaram, inclusive, juntos. Porque a gente sempre lembra, o Ciel sempre tem um companheiro ali que trabalha junto com ele e tal, que se dá bem, o Ferroviário... No caso, né, já foi o Gabriel, já foi o Puga e já foi o Alanzinho, né? E aí, pelas características, o Kiwan, ele é um jogador mais de área, né? Ele não tem tanta velocidade quanto os outros, que aí daria para jogar com o Ciel, mas em determinado momento do jogo eu acredito que sim, tem a condição. É até uma forma da gente evitar essa Ciel dependência, né? Que ficou só o Ciel ali, é uma famosa andorinha sozinha tentando fazer um verão e às vezes não consegue. Mas eu ainda acredito que o Ferroviário possa se encontrar melhor aí e lutar aí para voltar mais uma vez, seria a 3ª vez conquistar um acesso para a Série C. E tivemos outro jogo doméstico. Se for campeão também não faz mal não, né? Hã? Se for campeão de novo também. Seria legal. E tivemos um outro confronto doméstico. O Maracanã venceu o Iguatu por 1-0 no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Com o resultado, o Maracanã sobe para a 3ª colocação do grupo A2 da Série D, enquanto que o Azulão do interior cai para a 6ª posição. É cruel Série D. Era líder o Iguatu na penúltima rodada. Aí empatou, caiu. Aí perdeu, está na 6ª posição. Vamos ver como é que foi. E ela, de novo, traz para a gente a matéria.
O Maracanã fez valer o mando de campo e venceu o Iguatu por 1-0 neste domingo no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Bravo marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e garantiu os 3 pontos para o time da casa. Com o resultado, o Maracanã sobe para a terceira colocação do grupo A2 da Série D, enquanto o Azulão do Interior cai para a 6ª posição na tabela. Tá aí, Teve rapaz. briga, né? O Iguatu é azul, tá com a camisa preta, Pois nem é, teve confusão por causa da camisa. Né? Estranho. É meio avermelhada. A propósito, camisa muito bonita, a do Maracanã, né? Essa Top tipo, demais, tipo da Vai ser Argentina. da Argentina e tal, muito bonito. Assim como a branca do Tirol também eu acho muito bonita, muito bonita. Lembrando, né, que o Júnior, que é o treinador do Maracanã, é um fanzaço da Argentina e também Diego Armando Maradona. Legal. Tá no lugar certo. Né? Cara, e aí? Mais uma vez o Maracanã mostrando o seu potencial. É impressionante como o Maracanã ele consegue ressurgir dentro da competição, ele consegue apresentar um futebol interessante. E eu destaco mais uma vez, declaradamente fã do trabalho do Júnior. E mais uma vez, cara, ele trazendo um resultado muito importante, porque coloca o Maracanã no G4, né? Está em terceiro colocado nesse momento. Cara, eu acho que assim, falei no rádio, vou repetir aqui. Eu acho que o mais bacana não é só ter 4 times na Série D. Eu acho que isso é legal. Mas o mais importante é saber que o nosso campeonato cearense dá 3 vagas para a competição. Isso aí já é uma coisa gigante. Outro ponto legal, federação. Outro ponto bacana é saber que os nossos times cearenses são comandados por cearenses e jogadores, em sua maioria, cearenses. Né? Então, para poder o pessoal também abrir um pouco a mente, gente. Você tem que abrir um pouco a mente. Você vê, por exemplo, o Ceará tem como treinador o Léo Condé, que é um cara que treinou o quê? Sampaio Corrêa, treinou o Vitória, não desmerecendo os clubes por onde ele treinou, mas a gente tem, inclusive, treinadores cearenses que já foram para essas equipes. O que você falar de Marcelo Vilar, Naldo Lira, né, que foram treinadores cearenses. E por que eu estou dizendo isso? Porque tanto Júnior Cearense como Washington Luiz, né, entre alguns outros treinadores que a gente sabe que estão à disposição, tem potencial. Acho que o Júnior, dentro de uma sequência, aí está de parabéns também o Maracanã, que confia no trabalho do cara, dá toda a sustentação. E o cara está trazendo muito benefício, cara. Não é só participar da Série D, o cara está na Copa do Brasil, aonde está. Entrar o dinheiro para o Maracanã do jeito que entrou, para ser investido no próprio clube. E o futebol consistente. Você vê que quando você assiste um jogo no Maracanã, não é simplesmente um time que tem a oportunidade de estar na Série D. É um time que vem batalhando, que tem um plano de jogo. E olhe, tem alguns jogadores como o Vinícius, que está de fora do Maracanã já faz muito tempo, desde o Campeonato Cearense, e mesmo assim o Maracanã se desvencilhando desses problemas. Né? Do outro lado, o Iguatu perdeu a partida, mas assim como o Ferroviário Horizonte foi uma partida muito disputada, e o Iguatu, com certeza, no decorrer da competição, com a chegada do Washington Luiz de novo, né? Bom lembrar que faz pouco tempo que ele voltou para o Iguatu, não é desculpa, mas eu acredito que o Iguatu ainda vai evoluir muito dentro da competição. Coloca em tela a classificação na Série D, Helenilson Dantas, aí nós temos o Maranhão na liderança, Altos, que se eu não me engano é o próximo adversário do Maracanã, Maracanã em terceiro, Sampaio Corrêa em quarto, no grupo C temos o Ferroviário em terceiro lugar. O Iguatu é o sexto no grupo B e o Horizonte lanterna no grupo C. O grupo C você vê assim, uma quantidade maior de times mais tradicionais, né? América de Natal, Santa Cruz, 13, times aí que disputam o retorno, né? O próprio Souza, né? O próprio Souza, sim. Aqui é o Central de Caruaru. Central de Caruaru. Também é outro clube muito conhecido. Não está numa boa fase, mas... Cara, difícil, porque lá também é cruel, né? Tem o Sampaio Corrêa no grupo do Sampaio Corrêa, o próprio Altos, né? O Altos que já jogou, de vez em quando está aprontando, né? E o Tocantinópolis, que é treinado também por um cearense, tá? Reginaldo França, que foi treinador do Ferroviário, inclusive, do Maranguape. Né? Cria do Maranguape, inclusive, está no Tocantinópolis. O Iguatu pega o Parnaíba, o Maracanã pega o Altos no próximo jogo. Central também fazer um registro, que foi de onde veio Sérgio Alves. O Carrasco, né?
Cabelos esvoaçantes. Você lembrou do Reginaldo, né? O Reginaldo jogou no Ferroviário, jogou muita bola também. Muito bom jogador. Cara, inclusive são dois treinadores que foram jogadores e que a gente não lembra muito bem, mas foram muito bons de bola. O Reginaldo França e o Raimundo Wagner. O Reginaldo, que tem a origem lá do meu bairro, sabe? Lá no Ceará. Joguei bola com ele já, viu? Ele passou no Maestro da Bola e ele fala, cara, eu me desencantei de um jeito que fiquei 10 anos sem querer ser profissional. Aí voltei e ele realmente, ele fala lá, e outros falaram durante o programa, que ele tinha muita qualidade mesmo, cara. Tinha classe, ele era habilidoso, camisa 10 e tal. Camisa 10. O pessoal falou muito bem Raimundo dele. Wagner também, na região do Cariri, é muito conhecido. E eu estudei um pouco mais sobre o Central do Cariri, recentemente, nesses 2 últimos feriados. Caruaru, falei o quê? Cariri. Central de Caruaru, porque eu estou escrevendo também o Maestros da Bola, e o Sérgio Alves é um dos que vai estar nessa primeira edição do Maestros da Bola, e falamos lá sobre o Central de Caruaru, tá? Gente, vamos dar uma pausa rapidinho aqui, o Resenha de Artilheiro, mas você ainda pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 9640-0126. Coloca o DDD 85, se estiver fora de Fortaleza, 9640-0126. E no próximo bloco vamos falar sobre o triunfo do Ceará neste final de semana, vamos falar ainda sobre Série C com o Floresta, e você ainda pode interagir através do nosso WhatsApp, tá? Sai daí não, que é rapidez, nós já voltamos. O nosso bairro, nossa gente, vai mostrar como a força do cooperativismo vem gerando emprego e renda no Ceará. Nossa equipe viajou até Pindoretama para saber como o sistema de cooperativa alavancou as produções de pequenos agricultores familiares. Depois da cooperativa, pôde enriquecer, e agregar valor aos produtos deles. Já em Fortaleza, você vai ver o impacto social das cooperativas, tendo como exemplo a atuação desse modelo de trabalho no transporte público. A gente está espalhado em toda Fortaleza, todos os dias estamos lá com os nossos carros, com os nossos motoristas. Este episódio do programa chama Cooperativismo, a união é o melhor negócio. É quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, na TV Câmara Fortaleza. Eu te espero, hein? Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou e nem pagou a multa, se liga. Regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. É fácil e rápido. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Você acredita no poder do acolhimento? Nesta quarta-feira, às 9 da noite, eu, Livinha Vasconcelos, recebo a doutora Fátima Dourado, fundadora da Casa da Esperança, a primeira casa para pessoas com autismo no Ceará. Uma conversa emocionante sobre inclusão, amor e transformação de vidas. É o Pode Inspirar com Livinha Vasconcelos, na Rádio Fortaleza FM 90.7 e na TV Câmara Fortaleza, canal digital 7.2. Não perca! Fala, rapaziada, estamos de volta com Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o nosso esporte, tá? Vem participar conosco através do WhatsApp 9640-0126, o WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 9640-0126. Volto para falar sobre o Ceará, que teve uma atuação de 2 tempos bem distintos neste sábado no estádio Presidente Vargas, e eu estava lá, diante do Vitória. No primeiro tempo foi... Tem tempo para família? Tem, João? Tu tem tempo para família, não? Ai, meu Deus, eu tô em todos os jogos, cara. Já perceberam? Tô em todos os jogos. Percebi, não. O Ceará foi apático e sofreu com as investidas do adversário, mas na volta do intervalo, o Vozão mudou de postura, partiu para cima e resolveu o jogo rapidinho. Marlon, sozinho, fez o gol de cabeça que trouxe o triunfo para os alvinegros, garantindo 3 pontos na 7ª rodada da Série A. E ela volta, Fernandinha Barrocas, para falar para a gente como é que foi.
O Ceará fez valer a força no Presidente Vargas e venceu Vitória por 1-0 com gol de Marlon. O triunfo reforça o excelente desempenho do Vozão como mandante na Série A. Com 3 vitórias sobre Grêmio, Vasco e Vitória e um empate contra o São Paulo, o Alvinegro soma 83,3% de aproveitamento em casa, o melhor da elite do futebol brasileiro até aqui. Estamos de volta, rapaz. Estamos de volta. E aí, meu povo? Ceará conseguiu uma vitória importantíssima por vários motivos. Primeiro, é um confronto direto. Sempre falei aqui que a luta do Ceará é pela permanência, tá? Ele vai evitar o rebaixamento de todo jeito. E o Vitória é um desses times que está com o Ceará nessa briga louca. O Ceará consegue uma vitória importantíssima. Segundo, ele vai fazendo gordura o quanto pode. Enquanto puder estar ganhando, vai ganhando. Porque lá no final, isso pode fazer uma diferença na permanência do Alvinegro. Como é que foi o jogo do Hugo do Vale e a importância desses 3 pontos? Cara, eu vou discordar só um pouquinho em relação ao Ceará apático dentro do jogo, né? Na verdade, o que aconteceu... No primeiro tempo? No primeiro tempo. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, estamos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Fora os jogos que o Ceará já fez pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil. Então, a gente tem um Ceará que tem como característica esse ritmo muito forte no primeiro tempo, né? Muitos clubes já vieram aqui e sentiram isso. O Carpini é um cara que está sempre antenado nos jogos e eu acho que ele viu muito isso e inverteu. Logo no começo do jogo a gente viu um Vitória realmente perturbando a saída de bola do Ceará, o que não acontecia com as outras equipes. Então o Ceará ficou tipo que preso dentro do seu campo por conta das ações do Vitória. E aí ponto para o Thiago Carpini e para o Vitória, obviamente. Veio o segundo tempo e aquela conversa que a gente sempre fica na expectativa de que vai funcionar e funcionou. Só voltar um pouquinho para poder dizer o que eu defendo, né? Tem essa parada técnica que foi implementada no futebol, que eles chamam de parada para reidratação, né? Que é uma parada para ter a situação da ingestão de água e tudo. Eu defendo que seja todos os jogos e nos 2 tempos, né? Obviamente. Porque ela serve tanto para a hidratação de todos que estão participando do jogo, mas também tem essa parada para a conversa. Eu acho que é muito distante, e hoje no futebol, que é muito dinâmico, 45 minutos. Às vezes o cara está na beira do gramado, que já liberaram para ele estar ali, para conversar, mas é como o Abel falou e os jogadores do Palmeiras quando jogaram com o Ceará aqui. Meu amigo, ninguém escutou nada, né? E às vezes uma orientação, uma paradinha de 2, 3 minutos resolve. Mas foi realmente no intervalo. O Ceará voltou com outra postura, o Ceará foi fazendo algumas modificações e implementando o seu jogo. Tanto é que, você falou, Marlon sozinho, mas através de uma jogada ensaiada do Ceará, onde o Ronald, como todo mundo viu aqui, ex-Fortaleza inclusive, ficou a ver navios, né? Deixou achando que o marcador do Marlon, que estava acompanhando quem o Ronald tinha que marcar, acabou deixando o Marlon sozinho, que não tem nada a ver com isso, fez 1-0, e é como você falou, é um concorrente direto para as pretensões todas que tem na Série A do Campeonato Brasileiro, para se manter, para buscar para o Sul-Americana, para brigar um pelo outro, né? Então o Ceará fez uma partida convincente e aquela que a gente fala que a conta do chá. É 1-0, mas são 3 pontos, que deixou o Ceará momentaneamente no G4, inclusive. Depois, com a rodada, né, ele foi baixando, e se eu não me engano, está em 7º ou 8º colocado, né? 7º colocado. Sensacional. Para quem quer o Ceará ali na segunda página, no máximo, até 14º colocado, o Ceará vai fazendo o seu papel muito bem dentro da competição até aqui. É verdade. E o próprio Condé fala sobre isso, que ficou feliz pelo gol ter saído de bola parada, porque isso tem sido ensaiado. Inclusive, ele fala pra gente como é que ele viu essa partida. Hoje eu visto a camisa do Ceará e iria tentar fazer o melhor junto com meus jogadores, né? E a gente conseguiu fazer isso bem e tivemos a oportunidade de conquistar a vitória e comemorar, né? Realmente um jogo muito difícil, um jogo que a gente já imaginava, que no primeiro tempo a gente iria sentir um pouquinho a questão da adaptação do campo, né? O Vitória é uma equipe que marca muito, eles conseguiram, nos 2 últimos jogos fora de casa, né, bons resultados contra o Fluminense no Rio
e contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então a gente já imaginava o primeiro tempo mais truncado, com mais dificuldade, um jogo muito faltoso, né, no primeiro tempo. E também um pouco de desajuste nosso de posicionamento. E a gente aproveitou o intervalo para fazer alguns ajustes de posicionamento, principalmente do Sobral e do Mugni, né? A pretensão era que quando a gente tivesse bola, eles aproximassem mais dos 3 homens de frente e o Dieguinho trabalhasse mais por trás, próximo dos zagueiros. E a gente conseguiu dar volume, muita triangulação pelo lado do campo, né? Lado direito ali, Sobral, Rafael e Galeano, e lado esquerdo, Mugni, Pedro Henrique e Bahia. E aí a gente foi construindo, foi tendo volume e fez um segundo tempo que beirou a perfeição, tanto em termos de marcação quanto em termos de posse de bola, de construção de jogo. Fizemos mais um gol de bola parada, a gente fica feliz, é um tipo de jogada que a gente trabalha muito, né? Principalmente essa jogada de hoje, a gente tinha uma percepção que essa bola de segundo pau um pouco mais aberto, o Vitória tinha um pouco de dificuldade, ensaiamos, trabalhamos muito essa bola ontem, pouco tempo que a gente teve para treinar, e eu acho que foi isso. Cara, e aí é legal também quando ele fala que ensaiou isso e tal, embora não tivesse tanto tempo, porque o Pedro Raul, ele atrai uma marcação, ele atrai uma marcação, e a gente viu que eles estavam juntos na hora do gol. Quando ele corre, o Pedro Raul corre, ele leva uma marcação. E aí o Marlon fica sozinho, né? Ele consegue fazer o gol. Ele citou um nome aí que eu achei massa, porque não foi nessa partida, ele vem jogando muito bem, que é o Dieguinho. E o Matheus Bahia também, de novo, a gente fala que a importância dele na parte ofensiva, dando passes, cruzamentos, o apoio muito legal. Matheus Bahia tem sido muito importante. Pelo lado direito também, o próprio Fabiano também tem ajudado pra caramba, Elenilson, o Ceará e essa equipe do Ceará montada pelo Léo Condé. A gente comentou na sexta-feira no rádio, né, que seria um jogo difícil, né, seria um jogo disputado, mas que o Ceará era favorito, que ele tinha um diferencial a seu favor, principalmente o fator campo, apesar de que não era no Castelão, onde o Ceará tem assim, uma sequência muito boa de vitórias, mas era dentro de casa e com PV, com um público que transforma aquele estádio em um caldeirãozinho, né? Então, o Ceará teve isso para pesar para o seu lado da balança, visto que, como o Hugo bem observou, né, o Vitória trouxe o Ceará para um primeiro tempo muito esquisito, muito diferente daquilo que o torcedor do Ceará estava acostumado a ver de performance do time. E mesmo assim, né, com todas essas dificuldades, com todos esses obstáculos, a gente viu o Léo Condé voltar do intervalo com um sistema de jogo que, tudo bem que teve essa questão dessa falha de marcação, mas eu acho que se não saísse o gol nessa falha de marcação, daqui a pouco sairia de outra forma, porque é o clima do jogo, né? Você está jogando num estádio com uma capacidade de 20 mil, que deu quanto público? Eu acho que uns 15 mil. 15 mil, né? 15 mil. 14 mil e alguma coisa. É estádio cheio, Caldeirão, ali é complicado jogar ali, todo mundo sabe disso, e eu acho que era assim, se tornou, estava quase assim que na casa do inevitável, saiu o gol do Ceará na sequência que vinha ali do intervalo para a sequência do segundo tempo. E o Alvinegro volta a campo na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, quer dizer, tem muito tempo para trabalhar. E eu estarei... Não estarei... Canto, né? Não vou estar lá, não. Presente. Não, é muito longe, é muito longe. Se ele tivesse na metade desses jogos que ele está dizendo que vai estar, olha o time do meu pai aí, ó. Santos é homenagem. Bate o print aí, vai. Bate o print e manda pro Hugo Vale. Manda pro outro Hugo, né? O original. Né? O original, Hugo Vale. Esse aqui é do Vale, não presta não. Se ele tivesse na metade do jogo que ele está dizendo, a Germana tinha dado um bico dele muito grande já. É verdade, e a igreja também. Ei, negado, e aí? E a Malu. A Malu. Valeu, chapa. Santos e Ceará. Honestamente, embora seja na Vila Belmiro, embora o Santos esteja pressionado, acho que o Ceará chega lá como favorito. Acho... Já tá assim, é verdade. Acho que o Ceará chega lá como favorito, cara. E aí, o que vocês acham? Só tá errada a data aí do jogo. Tá, o jogo vai ser no dia 12. Vai dar certo. Na próxima segunda-feira. Dia 5 é hoje. Cara, é só para celebrar. Eu acho que assim, competição, né? E aí, se todo mundo tiver pena de todo mundo ou ficar, né, preocupado com o que o outro está passando, aí não é competição. O Ceará tem que se aproveitar desse momento. O Santos nem pode apresentar um treinador,
porque ele demitiu o Pedro Caixinha, mas não resolveu a situação de grana, né? Ele tem que pagar uma multa. E enquanto não pagar a multa, não pode anunciar um novo treinador. César Sampaio, né? Grande jogador, participou de Copa do Mundo e tudo, 98, se eu não me engano, né? Foi titular da seleção. Fez gol. E vários gols, né, também. E participou de gols. Hoje está no comando técnico da equipe do Santos. Santos que também ainda não conta com a volta do Neymar. Teve no campo, batendo bola, mas ainda não jogou. Então o Ceará tem que aproveitar desse momento, né? É um jogo fora de casa. E lembra dos pontos que a gente falou que ele perdeu? Contra o Juventude, contra o Bahia. É agora que o Ceará tem que ir com o olho mesmo de tigre e ir para cima da equipe do Santos e trazer essa vitória com os 3 pontos. Se for igual a do Vitória, também está de bom tamanho, 1-0. O importante são os 3 pontos. E ficar firme na primeira página da tabela de classificação. Basta ver essa questão do 1-0 aí, o Bahia, por exemplo, né? Isso. Os 4 últimos jogos do Bahia são 4 vitórias por 1-0. Vai reclamar, o torcedor vai reclamar de quê? Do placar do jogo? Né? A vitória, o que vale são os 3 pontos do Ceará. Esses 3 pontos aí, como vocês bem frisaram, conquistados diante de um adversário direto, é para lá de importante, encaixa esse início de campeonato, dá aquela tranquilidade para trabalhar na sequência que vem por aí, inclusive nesse jogo fora de casa contra o Santos. Rapaz, quer ver gol? Já dizia o poeta, né? Quer ver gol, vai para concessionária. Não, quero ver a vitória. Né? Mas, rapaz... Ei, tem classificação na Série A aí para a gente analisar ou não? Ajudem-me aí. Vai ter, não? Sim ou não? Classificação Série A. Ora, não. Fosse na moldurazinha. O meu Palmeiras é líder. Fosse na moldurazinha do Resenha, era tão bonitinho. Mas dá certo, vai dar certo. A gente chega lá. Mas não tá não, no moldura do Resenha? Tá não. Palmeiras é líder, o meu Palmeiras. Eu sou Verdão, para quem não sabe. Passa o time tudo. No rádio Quem eu sou tiver aqui, meu filho, pode esperar. Agora é o seguinte, aguente a pancada, porque o homem é pé frio. Eu, Cláudio Costa, 16 pontos na liderança. O Flamengo errou o molde de peia do meu Cruzeiro ontem. 2-1 para o direito a gol de Gabigol. De Gabigol, rapaz, Gabigol, El Matador. Segundo colocado com 14 pontos, o Red Bull Bragantino, terceiro colocado com 13 e o Cruzeiro 13 pontos Detalhe também. Aqui, né, João? Um jogo a menos? O Bragantino tem um jogo a menos. Joga hoje, inclusive. Joga hoje contra Mirassol. Se o Bragantino meter 3 no Mirassol, o Fortaleza ganha uma posição, porque é saldo de gols que está fazendo o Fortaleza ser 16º. Se o Red Bull meter 3-0, aliás, 3 gols de diferença, o Mirassol cai para 16º, o Fortaleza vai para 15º. Aí o Bahia e o Fluminense, quer dizer, Fluminense em 5º, Bahia 6º, Ceará em 7º, olha só. Ceará na primeira página. A Juventude também, né, João, em relação a saldo de gols. Né? O Juventude tem 2 vitórias. O Juventude vai jogar contra o América, o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro vencer, aí o Fortaleza cai para a zona de rebaixamento. Não é por conta justamente das vitórias, eu não tinha percebido. São 2 vitórias, exatamente, são 2 vitórias. Ele já está lá na frente. Cara, assim, o que me chama a atenção na Série A por exemplo... Então hoje tu torce pro Atlético Mineiro, por favor? Vou torcer Atlético, Galo até o final. É contra quem o Atlético? É contra o Juventude. Ah, cara, aí é Verdão, não tem como... Não, ajude o Fortaleza, meu amigo. Ah, tá certo, tá bom. Mas isso é a curto prazo, né? Mas você analisando a longo prazo, talvez seja até melhor o Atlético ganhar mesmo. É, né? Então pronto, torcer Atlético mesmo. Porque a expectativa é que o Atlético não fique aí. Sim, né? Sim, fato. Essa primeira página pra mim tá meio confusa, cara. Se bem que se olha pra segunda também não tem muita... É o Atlético Mineiro e o Fortaleza, né? Cara, eu acho que a única coisa que é anormal, pra mim, né? Por que eu falo? Cruzeiro, pra mim, não estaria no G4, cara. Não estaria no G4. É isso. Não. Red Bull não estaria no G4. Não, Red Bull, beleza. O Fluminense, em 5º, também não. Até pelo que vem apresentando antes do Renato chegar. O Bahia, ok. Enfim, acho isso aí. O anormal, pra mim, o anormal é o Bragantino aqui em terceiro lugar. Sem querer desmerecer a equipe, mas ninguém estava esperando isso, né? Sim. Então, assim, eu acho que o Bragantino indo para lá e o Botafogo vindo para cá, eu acho que seria, assim, bom demais. O normal, né? Leva o Leão também, né? Calma, a gente chega lá. Eu falei do anormal, né? O anormal é o Bragantino. Agora, por exemplo, por mais que a gente seja, né, cearense e tudo, mas Ceará, né? O próprio Fluminense, né? E o Corinthians, eles estando aqui nessa página, né? Para mim, eu acho que as vagas seriam de outras equipes que estão lá do outro lado, na minha opinião. Fortaleza, Atlético Mineiro e o Grêmio. Assim,
antes de começar a competição. Então, para mim, eu acho que a tabela está um pouco confusa em relação a isso. Mas acho que deve se ajustar, principalmente a gente falando de Atlético Mineiro e Fortaleza, porque o Grêmio vai de mal a pior, na minha opinião. Nilson, são 38 rodadas, cara. Vai até 21 de dezembro. Então, assim, é muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa pode acontecer. Inclusive, o próprio esporte, o próprio esporte, que só tem 2 pontos ali, pode até brigar aí por uma vaga em Sul-Americana ainda, dependendo aí de uma boa janela de meio de ano, de uma performance de recuperação. Também, tem muita coisa ainda que pode acontecer. Essa janela pode atrapalhar muita coisa ou ajudar muita coisa. Deixa eu falar de Floresta, Série C. E só um detalhe, né, João? São 7 rodadas e 7 quedas de treinadores. Né? 7 treinadores caíram. A média de um por rodada. O último foi o Pepa do Esporte. É impressionante. Que demorou, Demorou muito. E um detalhe, a maioria estrangeira, a maioria gringo. Que é a solução da vida de todo mundo, né? A solução do futebol brasileiro não são os gringos? A maioria já caiu. O Ramon do Corinthians, o Pepa do Esporte, o Castilho do Grêmio. É Castilho, né? Caixinha. Castilho do Grêmio. Desculpa, do Grêmio. Caixinha que já caiu. A primeira rodada foi o Mano, né? O Mano. Que foi brasileiro. Dos 7 eu já falei 4 estrangeiros. Eu vi. 4 estrangeiros. Pronto, já foi a maioria. Eu acho que é isso mesmo. 4 ou 5 gringos. O Fluminense, o Mano saiu, o Renato assumiu. Que é a solução do futebol brasileiro, né? São os gringos, né? Vamos falar de Floresta, cara. O Floresta conquistou sua primeira vitória na Série C do Brasileirão 2025 ao vencer o Retrô. Retrô que nas últimas temporadas vem forte, um time organizado, mas não foi páreo para o Floresta 1-0. O jogo aconteceu no domingão em Horizonte. O gol da partida foi marcado por Thomas Kaique de cabeça aos 15 minutos do segundo tempo e ela chegando. O Floresta conquistou sua primeira vitória na Série C de 2025 ao bater o Retrô por 1-0 neste domingo no estádio Domingão em Horizonte. O gol da vitória foi marcado por Tomás Kaique, garantindo os primeiros 3 pontos do Verdão da Vila sob o comando de Leston Júnior. Uma vitória importante para ganhar confiança e embalar na competição. Show de bola. Parabéns, Floresta, nessa última jogada aí. Pareceu o Breno Lopes, né? Mesmo, eu penso ocorre. Em um jogaço neste domingo, dia 4, São João do Jaguaribe venceu o Ceará por 4-3 e garantiu vaga na grande decisão com organização técnica ou tática e muita garra. O time superou um dos adversários mais fortes da competição e agora vai encarar o Fortaleza na grande final. A classificação é um marco para o futsal do município e mostra a força do trabalho coletivo entre atletas, comissão técnica e gestão esportiva. Tá aí, grande decisão, Hugo do Vale, e aquilo que a gente falava. E vamos reforçar. Lindo, né, cara? Olha como fica a minha TV aí, ó. Você encontra essa arte lá no Instagram do Resenha de Artilheiro. Coisa linda, cara. Resenha de Artilheiro. De Artilheiro. Hugo do Vale, e aí, cara? Futsal, nossa paixão. Tô emocionado aqui, só com esse telão aqui, cara. É bonito. Um dia chega, viu, Helenilson? A gente chega lá. Era para ter todas as artes que esse rapaz aqui é o mentor, era para estar aqui nesse. Mas vamos falar de futsal, né? Ora. Cara, mas dá certo. Dava para ter mandado para o editor. Tava tudo no Instagram. Mas enfim, no próximo dá certo. Vai dar certo. Cara, destacar o trabalho de São João do Jaguaribe, né? Não é o primeiro ano, não é o segundo ano. Já vem de alguns anos aí acontecendo um trabalho fantástico, né? Acaba eliminando o Ceará, um dos favoritos para chegar à final, todo mundo esperando. Né? O futsal aí, a Copa Estado do Ceará é diferente, já não pode ser chamada de manjadinho, né? Não. Brincadeiras à parte, a gente mostra aí o trabalho que outras equipes vêm fazendo, e principalmente região metropolitana ou interior do estado. Né? Vem fazendo um trabalho muito forte no futsal, grandes treinadores, grandes preparadores e, mais do que isso, grandes atletas. Só lembrar que tanto Fortaleza quanto Ceará tem vários desses jogadores que atuaram, inclusive em São João do Jaguaribe. Lembrar que perdeu também muitos atletas, como Fortaleza, como Ceará, indo para outras equipes. Inclusive a equipe do Piauí, que é o Atlético, né, levou vários atletas para lá. Sim. Inclusive o Lambão está lá, isso, exato. Né, que é um conhecido nosso, amigo da gente, o Nardinho, que fez o gol, né, do título do Fortaleza. E parabenizar, cara, e pedir, né, encarecidamente,
não deixem de fazer investimentos, não deixem de fazer apoios, né? Para a Federação Cearense de Futsal, mandar um abraço para o Roberto do Vale, que tem meu mesmo sobrenome, mas não é da minha família, né? E também para todos que fazem futsal. É uma modalidade que, assim, você pensa em seu filho querer ser um jogador de futebol, comece pelo futsal. Perfeito. Helenilson Dantas, craque do futsal. Que legal, né? Mais uma decisão e a gente vendo o bom futsal sendo jogado. Perfeito. Futsal eu joguei, mas joguei no gol. Aí foi? Eu joguei no gol. Porque aí quando eu migrei para futebol de campo, por motivos óbvios, eu não podia jogar no gol, né? Aí eu tive que chutar a bola, não teve jeito. Entendi. Mas cara, não tinha base, mas é doido, né? Doido eu sou mesmo. Deixar bem claro, né? Mas, cara, é muito massa. Futsal é um esporte muito legal, assim, você acompanhar. E aqui no Ceará, então, no nosso estado, que tem exatamente. Assim, uma raiz forte nesse esporte. Desde a época do Sumov, que a gente tem essa paixão pelo salão. Então, é muito massa ver um time assim do interior disputando mais uma vez uma decisão aqui no nosso estado. Romana, Maria e toda a rapaziada de São João do Jaguaribe, parabéns, tá? Hugo do Vale, valeu, parceiro. Valeu, João Paulo Quintela, obrigado, Helenilson, mais uma vez. E a você também que estava ligado com a gente aí até agora, se liga toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde. Não confunde que nem eu não, viu? Não é 4h30, é 4 horas. Ele tá falando para não esquecer. Hoje ele pegou você. Eu falei 18 vezes já para ver se eu não esqueço que é 4 horas da tarde. Você também não esqueça. Helenilson Dantas, não tem quebrado, é 16 horas. Muito obrigado, parceiro. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a companhia aqui do meu amigo Hugo do Vale, a sua companhia, JP Quintela, e a companhia de todos vocês aí, ligadinhos aqui na TV Câmara, canal 7.2. Por hoje é só. A gente agradece a audiência de cada um de vocês. Continue ligado nas redes sociais, vocês viram aí, tá? Todas as atualizações você encontra lá. Estamos aqui segunda e quinta-feira, 16 horas, e na Fortaleza FM, toda segunda e sexta, 11 horas da manhã. O Resenha de Artilheiro tem o roteiro, produção e edição de João Paulo Quintela, concepção de conteúdo de Lúcio Gleison Uchoa, o que mais? Edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares, comentários hoje, Hugo do Vale e Helenilson Dantas. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.